Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amados, nosso Deus é um Deus de maravilhas. Nosso Deus é um Deus que cura, um Deus que salva e principalmente um Deus que em todo tempo nos concede e nos dá a liberdade de podermos servi-lo, de podermos nos dedicarmos em todo tempo a Ele. E por isto nós precisamos também em todo tempo entendermos que nós temos um chamado, nós fomos escolhidos, e esta liberdade que Ele nos concede é também para que nós possamos vivê-la. E não vivê-la mais ou menos, às vezes, vivê-la em todo o tempo. Porque vivíamos escravizados e agora Ele nos chamou para a liberdade. E assim como já ministramos aqui, ministrei no domingo, na quarta-feira o Pedro também falou, não há como fazer uma mistura nisso. Não há como sermos mais ou menos. Verdadeiramente o Senhor nos chamou para a liberdade. E é isto que Ele quer, e é isto que eu preciso viver em todo o tempo. Este jugo de escravidão e esse misto de crente, cristão, ora sim, ora não, não pode mais fazer parte das nossas vidas. Amém? Glória a Deus por tudo isso. Abra a tua Bíblia no nosso versículo, que é o tema, que é o versículo que dá base ao tema deste mês, a liberdade que escraviza. Gálatas, capítulo de número 5, o versículo é o 1. Amém? Gálatas 5, 1. Deixando a escravidão e vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Diga assim: deixando a escravidão e vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Gálatas 5:1 diz assim a palavra do Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez, com a tua cabeça baixa. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus de graça, o nosso Deus de glória, o nosso Deus de amor. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre as nossas vidas agora, Pai. Depois de louvarmos, depois de Te bendizermos, ó Pai, depois deste momento onde verdadeiramente o Senhor agiu nas nossas vidas, ó Pai, através do louvor, que nós possamos agora, Papai, receber a Tua palavra, que também é o Teu querer e a Tua vontade. Continua, ó Deus, falando conosco, Pai. Que os nossos corações agora sejam abertos. Que a nossa mente agora, Papai, seja descauterizada, ó Pai, e nós possamos absorvermos, ó Pai, o que Tu tens para cada um de nós, ó Pai.
Por isso, Senhor, vem agora, papai. Manifesta, Senhor, o teu reino. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Senhor, tira, Deus, agora, papai, tudo que tapa, tudo que impede, ó Deus, os nossos ouvidos, ó Pai, de recebermos, ó Deus, esta porção que é tua, Pai. Por isso, Senhor, agora, vem sobre este lugar, ó Pai. Alcança, Deus, agora, papai. Alcança-nos, ó Deus, agora, Pai. A cada um destes, ó Deus, que nos acompanha, ó Deus, pela internet. A cada um destes, ó Deus, que nos assiste, ó Deus, também neste momento agora. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, e fala, ó Deus, grande e poderosamente, porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Todo-Poderoso. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Pai. Te agradeço, Deus, por mais este tempo. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A escravidão, ela nos toma a liberdade. A escravidão, ela tem um peso onde nós mudamos completamente o foco de todas as coisas. Mudamos o foco das bênçãos, mudamos o foco do querer, da vontade de Deus, quando nos encontramos sob um jugo de escravidão, um jugo mundano, um jugo diabólico, demoníaco, que nos tira, nos cega quanto às coisas de Deus. Nós passamos por tudo e não aprendemos. Não tiramos proveito daquilo, por quê? Porque nos tornamos muitas vezes escravos das situações. E quando o Senhor nos dá esta palavra, e nós nos aprofundamos nela, Ele diz que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Mas uma condição Ele também coloca, que nós precisamos nos mantermos firmes. Porque se fraquejarmos, se dermos bobeira, se não estivermos firmados na rocha, nós vamos nos tornarmos escravos da situação que nós estamos passando. E aí ele diz: permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente, porque já aconteceu algumas vezes, a um jugo de escravidão. E aí nós vamos entender que é também uma questão de posicionamento. Eu posso me manter firme, eu preciso me manter firme ou não. E quando não, eu estou sob um jugo de escravidão. Vocês estão me entendendo? Eu me submeto à escravidão. Então, permanecer na liberdade é renunciar muitas coisas. Permanecer na liberdade é renunciar muitas coisas. E o que eu preciso renunciar para continuar sendo livre em Cristo Jesus? Eu preciso renunciar o pecado, eu preciso renunciar os maus pensamentos, eu preciso renunciar às más ideias, eu preciso renunciar todas estas coisas para poder viver livre. E uma coisa que nós precisamos nos atentarmos é o que, meu irmão? Quando eu estou debaixo de um jugo de escravidão, eu não tenho olhos nem ouvidos para mais nada. Não sei se você já passou por essa situação.
quando eu estou sobre um jugo, sobre um problema, eu não tenho mais ouvidos para nada, eu não tenho mais olhos para nada, porque eu estou sendo escravo do que eu estou passando. E aí a palavra diz assim: olha, você mesmo passando tudo isso, mesmo você está sendo submetido a todas estas coisas, você precisa permanecer firme. E firme em quem? Em Cristo Jesus. Firme em Cristo. Porque em nenhum momento o Senhor falou assim: olha, você vai viver a partir de agora somente na sombra e água fresca. Não. Em nenhum momento. No mundo tereis aflições. E o que mais temos são aflições. E muitas. De todas as ordens. Mas precisamos nos mantermos firmes. Diga assim: eu preciso me manter firme. Amém? Eu preciso me manter firme. Agora, deixar a escravidão e viver a liberdade em Cristo é o que eu quero. Se perguntarmos aqui, todo mundo vai dizer: não, mas é isso aí mesmo que eu quero. Eu não quero mais viver sob um jugo de escravidão. Ninguém aqui é tão tolo o suficiente para dizer: não, o que eu estou passando eu gosto e eu quero continuar, né? Tá, quer continuar, irmão? Quer continuar? Não, o que nós oramos? Como nós oramos? Oramos pedindo para que tudo passe rapidamente, porque eu não quero mais aquilo. Mas para que isso tudo passe, para que Deus conceda a liberdade, para que Deus conceda as bênçãos, eu preciso me posicionar para que este jugo acabe. Vão vir outros, mas pelo menos este acaba. E com a experiência que eu tive com este, eu vou ter com os próximos, com os próximos problemas, com as próximas dificuldades, porque eu sei que o Senhor é aquele que liberta, é aquele que faz, é aquele que realiza. Então, meu irmão, como eu vou deixar a escravidão e viver a liberdade em Cristo Jesus? Primeiro, diga assim: primeiro, eu preciso deixar a escravidão da mente. Amém? A palavra do Senhor, ela diz que se cuidarmos da nossa mente, certo que teremos vitória. Nós precisamos deixar os maus pensamentos. Amém, irmão? Porque do teu pensamento, na tua cabeça, você pode tomar conta. Amém? Você pode pensar o que você quiser. Você pode colocar ali, inclinar a tua cabeça ali no travesseiro e ali, minutos antes de pegar no sono, você pode controlar os teus pensamentos. No dia a dia, você pode controlar os teus pensamentos, você pode controlar a tua mente. Isso pode acontecer. Mas você precisa querer. Eu preciso querer. Porque passa pouco tempo e eu me torno escravo de tudo aquilo que eu estou pensando. E a partir do momento que eu começo a pensar, é um passo para que aquilo que eu estou pensando venha a se concretizar. E por isso que eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar dos maus pensamentos. Eu preciso ter, uma mudança de pensamento. Eu preciso ter esta mudança de pensamento. E aqui eu repito para você, meu irmão, é fácil? Não é fácil. Porque somos, na maior parte do tempo, vingativos. Sempre queremos dar o troco. Queremos resolver as coisas com as próprias mãos. E uma mudança de pensamento não é nada fácil, mas eu também preciso entender que o Senhor me deu liberdade para isso.
Porque quando eu mudo os meus pensamentos, principalmente os pensamentos maus, o Espírito Santo começa a agir na minha vida. E lá em João, capítulo de número 8, volta um pouquinho aí, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 8, o versículo é o 36, amém? João 8, 36. Vamos ler o 34, amém? Vamos começar a lermos aí do 34, João, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 8, versículo 34 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Quando eu recebi a Cristo Jesus, o que aconteceu? De fato, eu me tornei livre. Livre dos pensamentos maus, livre dos maus hábitos, livre das más ideias, livre de todas estas condições. O que precisa acontecer, meu irmão, nas nossas vidas é uma mudança na estrutura de vida. Porque se eu não tenho uma estrutura, e a estrutura que eu digo aqui, ó, meu irmão, preste atenção nisso. Estrutura de vida que eu digo é o plano que você precisa ter para a tua vida. Porque se eu estiver pensando mal no dia de amanhã, certamente isso acontecerá. Então onde está e onde precisa se acontecer a mudança? Na minha mente. Eu preciso estar livre. Quantas e quantas vezes, meu irmão, meus irmãos, deitamos com aquele problema, acordamos, passamos o dia, tornamos dormir e passamos dias e dias com aquele jugo. É muitas vezes aí que entra o desânimo, é muitas vezes aí que entra a chamada depressão, porque estamos com os nossos pensamentos e a nossa mente totalmente fechada, cauterizada. E se isto não acontecer, não sei o que será de mim. Você nunca vai saber o que será de você, meu irmão, porque a tua vida está nas mãos do nosso Senhor. E quantas vezes nos escravizamos. O inimigo quer escravizar a nossa mente, pois ele sabe que com isso todas as coisas mudam. Agora eu quero que você entenda, meu irmão, isto tudo é uma questão de nos posicionarmos. Eu não quero dar brecha para o inimigo. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: eu não quero dar brecha para o inimigo. Porque se nós não tomarmos conta dos nossos pensamentos, dos nossos maus hábitos, meu irmão, não demora. E o poder de influenciar é muito. Porque você pode conversar comigo que eu não estou muito bem, e aí você já me influencia, e esse influencia o outro, e assim por diante. Precisamos tomarmos conta de tudo isso, para verdadeiramente vivermos livres. A mente, ela precisa estar livre em Cristo, para que assim o Espírito Santo possa agir.
Pastor, o Espírito Santo age no coração, tá? Mas a tua mente bloqueia isso. Porque muitas vezes falamos assim, hoje eu não consigo orar, hoje eu não quero ler a Bíblia, hoje eu não quero conversar com irmão nenhum, eu não quero isso porque está acontecendo isso. Será que é só eu que acontece isso? Será que é comigo só que acontece isso? Pastor, acontece isso com... Mas pastor, você não pode. É a hora de nós nos sairmos deste jugo. Porque lá em Efésios, vamos voltar lá nas cartas. Efésios capítulo de número 2, Efésios 2, o versículo 3, diz assim, Efésios 2, 3 diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Amém? Então, anteriormente éramos, agora não somos mais. Por isso, precisamos que a nossa mente seja em todo tempo renovada, para que assim, verdadeiramente, possamos sermos livres. E aqui uma pergunta para você. O que você tem pensado? Será que o Espírito Santo tem verdadeiramente me ajudado? Ou eu estou sendo escravo de um plano, de um projeto que Deus está muito longe de tudo isso? Por isso nós precisamos buscar ao Senhor para que a nossa mente seja verdadeiramente livre. Pastor, eu tenho os meus ideais. Amém, irmão? Mas ele precisa estar junto com o de Deus. Porque a partir do momento que eu falo assim, eu tenho os meus ideais, eu tenho as minhas ideias, eu estou diretamente excluindo Deus da minha vida. E este é um pensamento que verdadeiramente precisa acabar. Não, meu irmão, porque você está sendo egoísta, mas sim que isso está te matando. Por isso, o Senhor nos chama para a liberdade. Pai, o que é isso? Senhor, eu preciso disso. E o Senhor olha e fala assim, verdadeiramente Ele precisa e eu vou conceder. Por quê? Porque as coisas precisam andar alinhadas. Eu não posso ser escravo dos meus pensamentos, das minhas ideias, onde Deus está fora de todas estas coisas. Amém, irmãos? Segundo ponto. Deixo a escravidão e passo a viver uma vida em Cristo Jesus quando eu largo a escravidão da mente. Eu deixo a escravidão e passo a viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Segundo ponto, quando eu deixo o pecado. Amém? Olha para o teu irmão e só balança a cabeça assim. Pecado é algo que hoje em dia, nos nossos tempos, e principalmente dentro das igrejas, não se fala mais. Primeiro que não dá ibope, principalmente agora, com todas as mensagens e todos os sermões de 90% das igrejas chegando a todos os lugares.
Então, se você começar a falar muito de pecado, pastor, se você começar a falar muito desse assunto, olha, o pessoal já não vai mais te seguir, o pessoal já não vai mais para a tua igreja, o pessoal já não vai mais querer saber de você. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, que o pecado, ele existe e nós precisamos vigiarmos em todo o tempo para não estarmos dentro dele e ele nos tornando um escravo. Então, se o Senhor manda falar, entenda e compreenda, meu irmão, que é para você. Porque até então, meu irmão, tem muitas coisas que nós não classificamos mais como pecado. Ah, mas isso, né? Isso era lá atrás. A palavra ela não mudou. A ortografia mudou, a língua portuguesa, muitas coisas mudou, né? Mas a palavra ela continua a mesma. E Apocalipse diz que ai daquele que colocar, acrescentar ou tirar alguma coisa desta palavra. Então, meu irmão, eu só deixo uma vida de escravidão e passo a viver a liberdade em Cristo Jesus a partir do momento em que eu deixo também o pecado. Porque somos cristãos. Pecamos. Amém, irmãos? Quero que você entenda isso também. Pecamos, mas não vivemos mais uma vida de pecado. Não vivemos mais uma vida de erro. E a palavra de Deus diz assim, olha, você pensou, você está pecando. A gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, já falamos isso. E lá em Provérbios diz assim, Provérbios, capítulo de número 28. Provérbios 28, a palavra do Senhor diz assim, ó. Amém? Provérbios 28, o versículo é o 13, que nós vamos ler. Amém? Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Meu irmão, quem esconde os seus pecados e não derrama-se diante do Senhor, ele não prospera. Olha que muitas vezes nós patinamos, muitas vezes não saímos no lugar. Patinar e não sair do lugar é a mesma coisa, tá? Porque nós temos esta cláusula aqui nas nossas vidas. Muitas vezes não vivemos livres, muitas vezes não temos a liberdade em Cristo Jesus. Por quê? Porque não confessamos a nosso Senhor os nossos pecados, os nossos erros. E aí, não tem como o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Não tem como o Senhor agir em nós. Porque a palavra ela é certa. Se você esconde, Deus sabe. Mas, Senhor, eu quero viver livre deste mal. Amém. Amém. E aí muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: o que está acontecendo? Não estou saindo do lugar. As coisas vão de má a pior. Parece que está tudo estagnado. Eu faço, está parado, mas a palavra do Senhor diz assim: olha, você não prospera. Por isso que é o tempo, meu irmão, de nós verdadeiramente andarmos livres. Senhor, eu errei.
Meu irmão, um preço foi pago na cruz do Calvário pela minha vida, pela tua vida, meu irmão. Está tudo consumado. Se novamente nós errarmos, nós temos um advogado fiel e justo para nos justificarmos em todo o tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de prosperar, não deixe de prosperar por causa da iniquidade que muitas vezes escraviza as nossas vidas. Pastor, eu faço tudo certo, tudo certinho, pastor, e eu não sei o que acontece. O Senhor sabe. E não é para mim que você tem que perguntar, não. Uma vez o irmão chegou em mim e falou assim: pastor, o que está acontecendo comigo? Eu olhei para ele assim e falei assim: como assim? Não sei o que está acontecendo, pastor, mas alguma coisa está acontecendo comigo. O senhor consegue ver? Eu falei: não, pô. Não, porque é problema teu e dele com Deus. Larga o pecado que você vai ver a tua vida prosperar. Larga o pecado e você vai ver a tua vida desencadear de uma maneira sobrenatural, porque é Deus que está agindo e é Deus que está no negócio, meu irmão. O que pode e o que não pode eu não vou dizer para você, meu irmão, mas o Espírito Santo vai sempre lhe alertar em todo o tempo, porque todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, meu irmão, imediatamente o Espírito Santo nos cobra. Olha, isso aí está errado. E a gente sente aquilo e seguimos. É ou não é, irmãos? A gente sente aquilo e seguimos. O pecado, ele traz uma opressão que nos arranca a liberdade. O pecado, ele traz uma opressão e que faz com que nós percamos a liberdade em Cristo. Porque da mesma maneira que nós pecamos, meu irmão, nós nos auto-julgamos. E uma consciência culpada é a pior coisa. Não posso fazer. Não consigo fazer. Não posso mais isso, não posso mais aquilo. Por quê? Porque eu pequei. E aí damos uma brecha e o inimigo começa a atuar. Pecado é errar o alvo, é transgredir a lei, é deixar a lei do Senhor. Todos nós pecamos, mas não podemos vivermos mais no pecado. Porque o pecado, ele nos impede da prosperidade. Romanos, no capítulo de número 5. Romanos 5, o versículo é o 12. Romanos 5,12, ele diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Amém? O que nos afasta de Deus, meu irmão? E nos prende, nos aprisiona, é o pecado. Por que eu deixo Deus? Por causa do pecado. Por que eu não tenho comunhão? Por causa do pecado. E aí eu torno a dizer, por que eu não prospero? Por causa do pecado. E aí o Senhor nos chama para vivermos livres disso. Meu irmão, tenha certeza que hoje ou amanhã ou daqui a pouco vamos cometer erros. Mas nós não podemos mais vivermos nele, é isso que nós precisamos ter na mente e no coração.
O que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Porque não queremos nos arrependermos. E queremos continuarmos no erro. Tiago, vamos lá no Novo Testamento e nós já estamos terminando. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1. Tiago 1. O versículo é o 14. Amém? Tiago 1,14 diz assim. Tiago 1,14 diz assim. Cada um, porém... Amém, irmãos? Todos têm aí? Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Amém? Cada um, porém, é tentado pelo mau desejo. Então, eu sou tentado. Amém? Meu irmão, preste atenção nisso. Tentação, ser tentado, não é pecado. Porque eu sou tentado por um mau desejo, depois eu vou ser arrastado por ele, e a palavra arrastado quer dizer que eu vou cometer o pecado. Aí sim. Então, a tentação, ela em todo tempo vai chegar de nós. O que nós não podemos é pecarmos. Nós não podemos pecarmos. O capítulo 4 aí mesmo de Tiago, capítulo 4, agora o versículo 17. Amém? Diz assim, Tiago 4,17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí aqui vamos pensar assim. Eu posso e eu tenho condições de fazer o bem. E o fazer aqui, que a palavra nos diz, é agir, é praticar. Então, se eu posso fazer o bem e eu não faço este bem, eu estou pecando. E o que é este bem que a palavra diz que eu preciso fazer para não pecar? Este bem que eu preciso fazer é viver em liberdade. Porque a própria palavra diz assim, olha, você faça o bem para que você, em todo tempo, também se sinta bem. Porque quando você comete o mal, você está sobre um jugo de escravidão. E quando você faz o bem, qual é a sensação que temos, meu irmão, quando praticamos o bem? De tranquilidade, de paz, de alegria. Não é esta? Não é esta a sensação que nós temos? E quando nós fazemos o mal, mesmo conscientemente, como ficamos? Mal. Então a palavra diz assim, olha, pense nisto. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E é esta linha que eu preciso caminhar. Aquele que peca, ele tem a tua vida travada. Por que eu comecei a falar, meu irmão, em pensamento, primeiramente da mente e dos pensamentos? Por quê, meu irmão? Porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos atolados nos maus pensamentos.
E só este fato, já estamos cometendo pecado. E a palavra de Deus, ela diz assim em Isaías, é a última leitura. Isaías capítulo de número 59. Isaías 59, o versículo 1. Amém? Isaías 59, o versículo 1 diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Amém? As nossas maldades, os nossos pecados nos separam de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não brinque com o pecado. Não brinque com os teus maus pensamentos. Não brinque com os teus maus hábitos. Não brinque, porque tudo isso nos afasta de Deus. E quando somos afastados de Deus, perdemos a nossa liberdade. Passamos a servirmos outro Deus e perdemos a liberdade que o nosso verdadeiro Deus Todo-Poderoso tem para as nossas vidas. Que hoje, diga assim, hoje eu possa controlar a minha mente e que eu possa também viver livre do pecado. Coloque-se em pé no teu lugar. O Senhor está aqui, com os teus olhos fechados, a tua cabeça baixa. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mudança da mente, deixarmos o pecado. É assim que nós vamos ter a liberdade em Cristo Jesus. E é desta maneira que o Senhor quer que caminhemos. É desta maneira que o Senhor quer que seguimos adiante. Porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus de graça, Ele é o nosso Deus de glória, Ele é o nosso Deus de amor. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, papai, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de glória, Tu és, papai, o nosso Deus de amor. Por isso, Senhor, vem sobre nós, Pai. Manifesta o Teu reino, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, agora o Teu amor, papai. Vem, Senhor, toma-nos, ó Deus, papai, toma as nossas vidas, ó Pai. Em todo o tempo, Senhor, possamos verdadeiramente termos a nossa mente voltada para Ti, papai. Que seja aniquilado agora, Pai, todo pensamento mau. Que seja aniquilado agora, papai, todos os nossos maus hábitos, ó Pai. Que seja tirado das nossas vidas agora, papai, este jugo, Senhor. E que verdadeiramente possamos caminharmos na Tua liberdade. Pai, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito agora. Que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus, papai. Que possamos olhar, papai, e caminharmos livres, ó Deus. Livres, ó Pai, para sonharmos. Livres, ó Pai, para fazermos a Tua obra. Livres, ó Pai, para bendizermos e exaltarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Por isso, Senhor, agora, Deus, manifesta o Teu reino. Manifesta o Teu reino, Pai. Manifesta, papai, a Tua graça. Manifesta a Tua glória, Pai.
Manifesta, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Manifesta, Senhor, porque Tu és um Deus grande, um Deus digno. Manifesta, Pai. Manifesta, Senhor. E que em todo tempo, Papai, sejamos livres para fazer o bem. Sejamos livres, ó Deus, para planejarmos. Sejamos livres, ó Deus, para prosperarmos. Sejamos livres, ó Deus, para caminharmos. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Deus, certos das Tuas bênçãos, certos do Teu querer, certos da Tua vontade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Levante as tuas mãos aos céus e aplauda esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Te bendizemos e te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus. Da maneira que você está aí mesmo, em pé. A palavra do Senhor diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o versículo é o 35. Amém? Atos 20, o versículo 35 diz assim: Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina que há maior felicidade em dar do que receber. Sempre o Senhor nos motiva, o Senhor nos ensina a darmos, a ofertarmos. E eu quero falar para você, meu irmão, de oferta, porque o dízimo, você sabe que é algo também do Senhor. Mas a oferta, ela é algo voluntário, que você sempre irá prosperar, assim também quando você dizima e assim também quando você oferta. Esta semana nós tivemos uma experiência com a menina que trabalha com a minha filha Camila, e nós fomos até lá, a casa dela, levar algumas coisas. E os irmãos que estavam junto conosco, era uma felicidade que não estávamos indo para receber, e sim para dar. Uma felicidade por quê, meu irmão? Porque é um tempo onde nós não sabemos o dia de amanhã. E certamente o Senhor concedeu a cada um de nós o prazer de dar. O prazer de dizimar, o prazer de ofertar, o prazer de ajudar. Porque esse é o querer e a vontade de Deus. Então, meu irmão, nunca deixe de dizimar, nunca deixe de ofertar. Isso é um ensinamento que eu te dou como teu pastor de coração. Não deixe. Porque assim como nós falamos, você está indo contra a palavra de Deus. Pastor, por que eu não prospero? Será que se eu der o pouco que eu tenho, o Senhor nunca cobrou a quantidade, o valor? Nunca. Porque aquela viúva, ela deu menos do que todos os outros. E Jesus disse que ela foi abençoada. Nunca deixe de fazer isso, meu irmão. Porque é um mandamento do Senhor. Deus abençoe a tua vida.
Se hoje é o dia de você dizimar, se hoje é o dia de você ofertar, Deus abençoe a tua vida. Se hoje também não é o teu dia, fique em paz, meu irmão. Deus abençoe a tua vida também, grande e poderosamente. Levante as tuas mãos aí, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esses dízimos, te agradecemos por estas ofertas. Te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças, ó Deus, pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. A Ti, Senhor, consagramos esses dízimos, essas ofertas. A Ti consagramos cada família aqui representada, Pai. A Ti, Senhor, também consagramos e oramos, ó Deus, por cada um destes que nos assiste, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, em todo o tempo, prosperar grande e poderosamente. Te agradecemos, ó Pai, certos, ó Pai, do Teu amor, da Tua provisão e do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Nós vamos Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Nós vamos louvar ao Senhor e depois que nós terminarmos aqui, eu quero, por um minuto, eu quero só te dar um recado e nós vamos na paz do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor agora. Levante a tua mão assim bem alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo o sempre. Uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma semana de realizações em nome de Jesus. Deus te abençoe.